Uma boa noite a todos. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre esse santo da Santa Madre Igreja Católica, né? O Castíssimo São José, que me foi dada a honra de ministrar a aula com o tema O que você não sabia sobre São José. Pois bem, para a gente iniciar essa explanação acerca deste santo josefino, vou fazer uma breve apresentação da aula. Se após o conhecimento de Deus e das coisas divinas, não há disciplina mais útil na vida do cristão do que conhecer os privilégios e as virtudes da Santíssima Virgem Maria, devido às íntimas relações que a une a Cristo e a Santíssima Trindade, é evidente que depois dela não pode ser mais proveitoso a fé, nem mais a doce caridade, do que conhecer os privilégios e as virtudes do glorioso São José, devido aos vínculos que este teve com a Santíssima Virgem Maria e com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nenhuma outra criatura foi dada da rainha dos anjos falar, meu marido, e do próprio Verbo encarnado, meu Pai. Pois bem, é deste santo que iremos falar agora. Ide a José. Vamos nos aprofundar no conhecimento desse grande patriarca, nosso Senhor e nosso Pai, que foi Senhor e Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que somos membros do corpo, não temos uma relação diferente. Então a primeira coisa que precisamos responder aqui é o seguinte: por que falar sobre São José? Qual a finalidade disso? De falar dele, deste santo? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Existem dois porquês importantes. O primeiro é o mais superficial e o outro, de outro lado, o mais profundo. Este superficial seria o fato de que o ano passado nós comemoramos 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da Igreja Universal. Razão pela qual o Papa Francisco convocou o ano jubilar, um ano josefino, que começou em 8 de dezembro de 2020 e terminou em 8 de dezembro de 2021. O porquê mais profundo, ele vem a ser no sentido de dar a vocês uma maior profundidade a respeito da pessoa e da missão do glorioso São José. Pessoa e missão. Por qual motivo? Ninguém ama o que não conhece. Já dizia o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, para a gente amar, a gente precisa conhecer. Na verdade, isso está no Catecismo da Igreja Católica. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E depois que a gente conhece e ama, a gente serve. Então, conhecer para amar e servir. Antes de tudo, vamos ver por que o Papa Pio IX, o bem-aventurado Pio IX, quis
proclamar São José como padroeiro da igreja. O Papa Pio IX, ele recordava de outro José. Há aqui uma analogia que temos que fazer. Ele fala em José do Egito, porque nesse homônimo entre Josés, há uma espécie de prefiguração do Salvador. Por quê? Porque o povo estava passando fome. Havia uma grande seca. Então Jacó envia os filhos ao Egito para conseguir alimento, para não morrerem de fome. Quando os filhos de Jacó chegaram diante do faraó, este lhe disse: It ad Joseph, ide para José. José, príncipe do Egito, e irmão que eles não reconheciam, não sabiam que era o mesmo que tinham vendido anos antes como escravo. Ora, então o responsável por administrar os celeiros do faraó. Durante 7 anos de fartura, no tempo das vacas gordas, os egípcios haviam plantado e acumulado alimento para terem um estoque naqueles 7 anos de vacas magras, fome e penúria. Esta é a realidade de São José, evocada pelo bem-aventurado Pio IX. Ou seja, a igreja, o novo povo de Israel, está passando por tempo de penúria, um tempo de vacas magras, um tempo de grande crise. Isso há 150 anos atrás. O Papa Pio IX dizia que até mesmo os ímpios, os inimigos da igreja, chegavam a aventar a hipótese de que as portas do inferno iriam prevalecer, em contraposição às Sagradas Escrituras, em que Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, a Santa Madre Igreja. A gravidade da situação da igreja era tamanha que seus inimigos pensavam que poderiam sobre ela triunfar. Isso há 150 anos atrás. Todos nós vemos a situação por qual a igreja passa. E o problema todo não são os inimigos de fora, mas os inimigos de dentro da igreja. Aqui está a grande dificuldade. Papa Paulo VI mesmo dizia que a fumaça do demônio havia entrado na Santa Madre Igreja. Pois bem, assim como no Egito Antigo, José foi o despenseiro do faraó, que tinha o trigo escondido para dar de comer aos israelitas. Assim também, na história da igreja, São José foi responsável por guardar o trigo de Deus, o pão descido dos céus, durante 30 anos, e por proteger Jesus e Maria, a igreja nascente, os 2 grandes tesouros de Deus. A igreja é o corpo místico de Cristo. Nós católicos cremos que quando somos batizados, nutrimos uma fé verdadeiramente católica e nos colocamos como membros da igreja de 2000 anos, a santa e única igreja católica. Estamos de alguma forma misticamente ligados à cabeça invisível da igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui que nós vemos a missão providencial de São José, escolhido desde toda a eternidade, nos seus decretos divinos profetizados no Antigo Testamento, para ser o pai davídico de nosso Senhor Jesus Cristo e exercer a função de pai e protetor de Jesus.
Diante do ataque de Herodes, com a matança dos inocentes, São José recebeu a missão divina de levar o menino com a mãe para o Egito. E ele, obediente, os protegeu. Ora, quando Deus dá a missão, Ele também dá a graça necessária para cumpri-la. É por isso que São José é conhecido como o terror dos demônios. Porque todas as forças que antagonizam a igreja tremem diante de São José. Ele é o protetor, como diz o Papa João Paulo II, Redemptoris Custos, ou seja, guardião do Redentor. Ora, se ele é o guardião do Redentor, guardião da cabeça, também é o guardião do corpo. E nós precisamos enxergar concretamente qual é a missão de São José. Na minha história de salvação, na sua história de salvação, na história de salvação do povo de Deus, nesse tempo em que vivemos. Durante tantos séculos, São José foi como no Evangelho, uma figura discreta e quase esquecida. De fato, o Evangelho dedica somente 26 versículos acerca de São José. É somente nesses poucos versículos que temos notícia desse grande santo, cujo nome é citado somente 14 vezes. É um envolto em silêncio que assim ficou pelo menos até o século XVI. Pois, a partir do século XVI, por grande influência de Santa Teresa d'Ávila, a devoção de São José começa a aumentar enormemente. Santa Teresa d'Ávila. Não consegue? Século XVI. Não, só no século XVI. Só no século XVI. Muito tempo. Verdade. E no século XIX houve uma florescência de estudos, ao redor da figura de São José, um crescimento no número de seus devotos e o surgimento de santuários erigidos sob o seu patrocínio. É interessante que em Fátima, no dia 13 de outubro de 1917, na última aparição de Nossa Senhora de Fátima, São José apareceu com o menino Jesus. E eles estavam abençoando o povo de Deus. Engraçado que Nossa Senhora fala de tragédias, fala, de coisas que viriam, catástrofes, etc. Mas São José vem com o menino Jesus no colo abençoando o povo de Deus. Para ver a grandeza desse santo. Vem com o menino Jesus nos braços. Santa Teresa, então, foi a precursora da devoção dele? Considera assim? Para os católicos, sim. Ele curou a doença dela. Ela tinha uma doença que ela ficou com 4 dias e ela tinha uma febre que não passava nunca. E ela tinha um tanto de doença, foi ele que curou ela, a intercessão dele. Eles até pensavam que ela havia morrido, Sim. Eu lembro dessa história. Isso mesmo. Não sabia que ela já estavam encomendando o corpo dela. Já tinha a cova aberta. Já tinha a cova aberta. Verdade. Então, São José, nós precisamos, pois, conhecê-lo, porque conhecendo iremos amá-lo, aquilo que eu já havia falado, Amando iremos recorrer a Ele, a quem Deus deu uma missão, não somente para com o Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, mas para com o seu corpo Cristo, o seu corpo místico, a Santa Madre Igreja. Leandro, você falou que no mesmo tempo, na mesma época que em Fátima, Nossa Senhora apareceu e ele também apareceu, o menino Jesus. Foi. Isso é relatado onde? Os meninos que viram a Santíssima Virgem, além do mensageiro também, do anjo, eles viram também
eles relatam também essa aparição do padroeiro da igreja, de São José com o menino no colo. Então são os meninos, né? Eles é que viram as crianças, os 3 pastorinhos. E qual é o sentido de São José aparecer com Jesus criança, menino e não adulto? Então, por qual motivo? Porque Nossa Senhora fala das catástrofes e das tragédias que estariam por vir, caso não fizesse o que ela havia recomendado. São José, quando vem com Jesus, São José, o patriarca da igreja, né? Então, assim, aquele que é o guardião, custodiador. Então, no sentido de protegerem a igreja. Ele vem abençoando com o menino Jesus, mas ele fala, uma simbologia no sentido de, como ele é patriarca da igreja, assim, protejam a igreja. Protejam a igreja. Nossa Senhora fala em oração, penitência, para nossa santificação, para evitar as guerras, pestes, etc. Mas São José vem como aquele que assim, protejam a igreja. Confiem em mim, orem também comigo, consagrem-se a mim. A gente consagra muito a Nossa Senhora, mas a gente esquece de consagrar também ao patriarca da Igreja Católica. A gente tem que ter essa devoção maior para com ele. Protetor, aquele que protege a família, o defensor, o provedor, né? Então, é nesse sentido também, né? Nesse sentido. Pois bem, enquanto os outros santos estão simplesmente na ordem da graça, São José e Nossa Senhora, de alguma forma, estão inseridos dentro de uma outra ordem, a ordem da encarnação, ou seja, da união hipostática de Cristo. Eles foram pensados por Deus com o mesmo decreto que Ele pensou a encarnação de seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Existe, pois, algo verdadeiramente especial e extraordinário a respeito de São José. Existe algo grande, existe uma grande santidade. Pois bem, São José foi profetizado e preparado por Deus. Também por intermédio de José, Deus quis cumprir as profecias que fizera dar a Israel o Messias prometido. Nascido da casa de Davi, como rebento de um renovo por tanto tempo preparado. Como São José foi profetizado por Deus na história? A Sagrada Escritura já nos adverte, desde o início, que São José era justo. Mas não se falava em santo. Na palavra santo não existia. Existia a palavra justo. A pessoa que era justa era hoje santo. Quando diz justo, a Sagrada Escritura está dizendo verdadeiramente: São José era santo e já estava num grau eminente de santidade. Inicialmente precisamos ver que São José é chamado pelo evangelista São Mateus de filho de Davi. Está lá em São Mateus capítulo 1, versículo 20. Em sonho, um anjo do Senhor lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. São José é chamado filho de Davi. No Novo Testamento, São José e Jesus são designados pela expressão filho de Davi. Por quê? Por que filho de Davi? Por qual motivo? Porque São José é da família do sangue de Davi. Maria também.
Maria também. Mas ele é mais Só que lado de os relatos, né, são mais específicos quanto à descendência de José do que da de Maria, né? Isso. Mas por que então filho de Davi? Porque é um título messiânico. Para entender isso, devemos recorrer às profecias do Antigo Testamento. Um exemplo seria o segundo livro de Samuel, capítulo 7, em que Davi manifesta ao profeta Natã sua pretensão de fazer uma casa para a Arca da Aliança, dizendo, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Davi então manifesta ao profeta Natã sua pretensão de fazer uma casa para a Arca da Aliança. Ele está preocupado que a Arca da Aliança estava numa tenda. Ele queria construir uma casa, um prédio, um templo para a Arca. E ele diz: eu estou aqui numa casa bonita, confortável e bela, enquanto a Arca da Aliança está numa tenda. Isso não é justo. Vou fazer uma casa. O profeta Natã inicialmente concorda, até que Deus, numa revelação, manda-lhe orientar o contrário. Dizer: nada disso, você não vai fazer uma casa para mim. E então vem a profecia: o Senhor te anuncia que Ele, o Senhor, fará uma casa para ti. Ou seja, Davi quer fazer uma casa para Deus, mas Deus diz: não, eu não vou fazer uma casa para você. Há aqui um jogo de palavras significativo. A palavra casa, usada por Davi, significa templo, significa um edifício. Porém, Deus responde dizendo que vai fazer uma casa no sentido de dinastia. Casa de Davi quer dizer dinastia de Davi. Aqueles que serão descendentes dele, entre os quais estava José e o grande descendente profetizado, nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, é para cumprir a profecia, então, né? Sim. Que ele deixou claro. Justamente. José filho de Davi, né? Isso mesmo. O livro eu tenho lido lá de São Paulo II, ele explica de uma certa forma lá, não fala muito assim, não existe relato dos pais de Davi e José, né? Porque Maria Santíssima e Santa Ana de São Joaquim, certo? Sim. E São José do Recurso Santo, que a gente deveria ter mais acesso à vida dos pais de São José, e assim, eu não encontrei essa passagem. Já fala muito pouco sobre São José na Sagrada Escritura. Exatamente. Então, sobre a família. Então, né? É nesse sentido. E aí, por isso, tanto é que São José, para comparecer lá, ou seja, vamos voltar para outra parte, quando ele foi escolhido para ser o marido de Maria, alguns livros, né? Você que Em seja revelação da privada, Católica. você vai encontrar na Santa Catarina e Merica, então naquela Maria Valtor que tem falando. Ele fala que ele estava perto de um lugar lá que se chama Praia, rezando, e foi uma pessoa avisar. Uns falam que é um homem, outros falam que foi uma pessoa. Porque ele não compareceu no dia que era para fazer a reunião de todos os familiares para ser escolhido, para se casar com Maria. E ele não estava presente. Alguém foi lá e avisou ele que ele precisava comparecer. Ninguém sabe que pessoa é essa. Nos livros fala que é um nome. Em forma de uma pessoa apareceu para ele e pediu: ó José, estou procurando você para você comparecer. Porque na Você verdade tem que ir lá. ele não queria ir por causa da idade dele, né? Ele Já achou mais que ele velho. estava com a idade muito avançada para ele. Só que ele foi convocado. Porque tinha muitos mais novos. Nós vamos chegar nessa parte. Nós vamos chegar nessa parte. Mas o Evangelho de Mateus fala da genealogia de José, ué. Não é de Maria, não, ué. É de José. Então, fala mais especificamente da de José. É, o pai Mas não José. fala O pai sobre os José pais, tem, não. assim. Mas tem, Mas o pai tem. Mas fala que é filho de De tal, Jacó, filho de Jacó. Mas não. A mãe, por Nome exemplo, do pai e fala. mãe. É Não, porque fala para os judeus só importava o nome do pai. O nome da mãe não importa. Tanto é que Jesus é chamado filho de Davi. Davi, filho de José. Depois que ele é assunto ao céu, que ele se diz filho de Maria. Justamente. Porque ele já ressuscitou e antecipou as graças divinas, né? E Maria, por isso que ela é assunto ao céu. Olha que coisa engraçada. Você falou aí antigamente, para os judeus era importante
importante falar a descendência pelo pai, né? Sim. Na justiça, é importante você colocar o nome da mãe. Quando você faz uma petição, você coloca o nome da mãe. Você nem precisa colocar o nome do pai, mas da mãe você coloca. A mãe que gerou mesmo. Não, por quê? Porque a mãe tem certeza, né? O pai, muitas vezes, não tem pai, na certidão, né? Não assumiu, né? É porque na época também tinha várias mulheres, né? Tem isso também. Eles eram É um para várias verdade. mulheres, É né? verdade. Que engraçado, né? É engraçado. Então, Engraçado. Interessante. E em convites também, o certo pela etiqueta, colocar o nome da mulher primeiro e depois o homem. É verdade, no convite também, por exemplo, é o nome da mulher. Eu Nunca reparei isso. Lívia e convidam para o seu casamento. Nós estávamos fazendo isso ontem. Mas eu já vi um contrato já, o nome de Mas é mais nada errado. A etiqueta, né? Ele não concordou, porque ele ficou falando comigo. Vocês são bobias, não? Não é? Só um detalhe, viu? Mas pode É só um detalhe interessante assim que a gente fala. A analogia é interessante. Ato contínuo? Então vamos embora. Então, as profecias falavam de um descendente de Davi. O que interessa saber aqui é que tanto a genealogia de Mateus como de Lucas colocam no final São José como descendente de Davi. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Nós sabemos que Jesus é filho de Deus, mas existe uma paternidade misteriosa da parte de São José. Ele não foi de forma alguma pai biológico de Jesus, mas existe o fato de que São José fazia parte do projeto de Deus desde todos os séculos. Ele foi profetizado e, como tal, foi preparado. Quando Deus dá missões especialíssimas e singulares a uma pessoa, Ele dá também a graças especialíssimas e singulares. Portanto, não estamos falando aqui de um ser humano que, depois da Virgem Maria, é um santo, é o mais santo de todos os santos. São José é evidentemente mais santo do que todos os outros santos juntos. Quando no Evangelho os filhos de Zebedeu pedem a Jesus que quando ele vier no seu reino, um sente à sua direita e outro sente à sua esquerda, o Senhor responde que isso ele não pode fazer, porque já está reservado pelos planos e projetos de Deus. Ora, quem vai sentar à direita e à esquerda de Jesus? Evidentemente, a Virgem Maria e São José. Quem mais seria senão aqueles que estiveram com Jesus e eram parte do projeto de Deus da encarnação? Os outros santos estão na ordem da graça, ao passo que São José, de alguma forma, junto com a Santíssima Virgem, estão na ordem hipostática da encarnação. Ou seja, nenhum santo pode dizer, junto com a Virgem Santíssima e com São José, que colaborou com a encarnação do Verbo Eterno e a salvação da humanidade inteira. Mas São José colaborou, estava lá, por desígnio e projeto de Deus. É preciso ter claro que São José foi pensado por Deus e está nas profecias, porque desde a eternidade fazia parte de um decreto divino. Pois bem, a graça recebida por São José. José justo desde o ventre materno, cumulado de graças especiais e preparado para ser digno pai adotivo de Jesus Cristo e esposo virginal da Santíssima Virgem, não é um santo qualquer, mas o maior de todos eles,
Como ele foi pensado por Deus desde toda a eternidade, profetizado no Antigo Testamento, pelo menos desde o rei Davi, na época de Jesus, Deus havia preparado também a José para aquele momento. O que faz com que um homem seja santo? E o que faz com que um santo seja grande? Ora, o que seria? O que faz um homem santo? E o que faz com que um santo seja grande? A caridade. Muito bem. O amor. É a caridade, o amor a Deus. Deus quer que nós o amemos, porque sabe que o amor é unitivo. O amor une as pessoas. Principalmente o amor a Jesus. Quem ama Jesus, ama uns aos outros. Por amor a Deus. Eu amo até os meus inimigos por amor a Deus. Deus quer que nós o amemos. Com este amor, nós estaremos unidos a Ele e seremos divinizados, participantes da sua natureza divina. É algo misterioso. O amor é misterioso, maravilhoso, que acontece entre nós. Tudo isso, essa história de amor entre nós e Deus, começa no nosso batismo, quando recebemos a graça santificante e com Ele uma pequena semente de amor. Precisamos agora crescer na caridade, crescer no amor, a fim de nos unirmos cada vez mais a Deus, até chegarmos à estatura de Cristo, para usar a linguagem de São Paulo. São José, obviamente, era santo. Mas se ele era santo, é porque recebeu essa graça, a graça santificante de Cristo. Os homens não são santos sem essa graça. São José, em algum momento, recebeu a graça santificante. Não tem sentido dizer que São José só recebeu a graça depois do nascimento de Jesus. Porque Deus preparou São José. Existem relatos em evangelhos apócrifos que falam de São José como velhinho, viúvo, entregue a Nossa Senhora adolescente para cuidar dela. Ora, esses relatos desses evangelhos apócrifos não fazem o mínimo sentido. Por qual motivo? Porque se José foi chamado por Deus exatamente para defender a honra da Virgem Maria, para que ninguém pensasse que ela fosse mãe solteira, grávida por causa de um pecado sexual, então é evidente que diante do povo, ele precisava ser um homem capaz de ser pai da criança, e não velho. Portanto, São José era jovem. Que idade ele teria? Não sabemos. Não sabemos. 40, não? Se a gente vai, assim, alguns livros, algumas revelações, mostram que São José, quando Maria Santíssima nasceu, ele já era carpinteiro. E ele foi que fez o berço para Maria ficar. E quando Jesus nasceu, no curral, uma fala curral, é a estrebaria, aonde foi construída essa estrebaria foi as mãos de São José que fez ela também. Então, assim, se você observar muitas revelações, outras coisas que estão mostrando, ele tinha uma idade avançada, tinha idade para ser pai dela, mas não quer dizer que a idade que ele tinha não poderia ser um casamento, porque não teria filho ou alguma coisa assim, entendeu? Mas pela idade dele, por ela, era bem mais avançada, porque eles falavam bem mais velho do que ela. Tinha idade para ser pai dela, mas era um moço forte
Se a Santíssima Virgem tivesse 15 15 para 16. e ele então, com 40, 35, 40. 35 tá garotão, jovem, né? Jovem e tal, né? Resistente. E ele, não, e carpinteiro, então, né? Devia estar bem, né? Fisicamente, né? E para a graça de Deus, as virtudes é Nossa, então, não é verdade? Então, assim, então São José era jovem. Um jovem, né? Um jovem. Não sabemos a idade que ele teria, né? Mas devia ser jovem o suficiente para, como esposo, assumir a paternidade legal de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto é que não teria sentido que São José fosse velhinho, porque velhinhos não vão e voltam a pé do Egito. Com certeza. Não é? Naquela época não tinha carro, não tinha, né? moto, né? Não tinha trem. Velhinhos não conseguem trabalhar o bastante numa carpintaria para ensinar o ofício de carpinteiro aos filhos. São José, é evidente, teria de ser jovem. São José e a Virgem Santíssima, no segredo de suas vocações, de seus corações, de alguma forma se entenderam mutuamente. Ele reconheceu o que estava no coração da Virgem Santíssima. E com ela quis entregar-se a Deus. Por quê? Porque os santos de sétima morada, e São José era de sétima morada, estão em matrimônio espiritual. É evidente que já havia uma entrega total, uma união de almas. Pois bem, se São João Batista foi santificado no ventre da mãe, que dizer de São José, que foi profetizado e pensado por Deus desde toda a eternidade? Como imaginar que Deus não iria dar a graça santificante a São José já desde o ventre materno? Não há dúvida, é uma dedução teológica. Mais ainda, nós usamos a palavra adotivo, pai adotivo, mas ela é inadequada. Na verdade, São José não é pai adotivo. É um pai adotado. Por quê? Porque nós não temos capacidade de escolher o nosso pai. Mas o Filho de Deus, sim. Escolheu. Preparando a encarnação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo prepararam também a José e o adotaram. Para fazer dele um grande santo, desde o ventre materno, nascido já na sétima morada, em matrimônio espiritual com a Santíssima Virgem. Em matrimônio espiritual com Deus. É claro que nós estamos falando aqui de uma santidade preeminente. Por acaso Deus entregaria à Santíssima Virgem, a intacta Virgem Maria, toda pura, a intemerata Virgem Maria, às mãos de um homem que tivesse a mínima tentação sexual com ela? Deus a entregaria a um custódio, a um guarda, a um guardião da pureza dela, que não guardasse a sua própria? Não, isso é impensável. Deus, quando faz as coisas, as faz perfeitíssimas. Deus, quando dá uma missão especialíssima, dá graças especialíssimas. De fato, a Igreja sempre reconheceu a pureza e a castidade de São José. Como se vê pelo título de castíssimo com que ele é invocado e pelo símbolo tradicional do lírio, né, que ele carrega consigo. Na verdade, não é simplesmente símbolo, é uma declaração de que ele é verdadeiramente Pai adotado, Pai virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemo-nos então diante da grandeza de São José, santo desde o ventre materno, santificado já na sétima morada,
em chama ardente de amor. O Evangelho nos diz: José sendo justo. Isto é, ele foi um grande santo, embora ignorasse ainda o desígnio de Deus para ele. Porque Deus faz essa caridade com as grandes almas, escondê-las de si mesmas. São José não sabia da sua própria grandeza. Por isso o anjo diz: não tenhas medo. Isto é, tu te achas inferior a essa missão, mas não o és. Não temas, pois receber Maria nem entrar no grande mistério, porque foste previsto, preparado desde toda a eternidade e profetizado, em prova do qual te chamo José, filho de Davi. Esclarecido pelas luzes divinas, São José aceita, humilde, a verdade, porque a humildade é a verdade. Aceita quem ele é, vê-se chamado para uma grande missão: servir a Virgem Maria, servir a Jesus e depois desaparecer e ser esquecido. Ele não quer as honras e as glórias. Importante essa parte também. A parte de São, se não me engano, de São João Paulo II, eu estou vendo há pouco tempo, ele fala muito sobre essa passagem. Até quando os reis magos chegaram, a gente não vai de presépio, você viu lá São José e Maria no presépio. Mas quando o Santos Reis chegou, disse que ele estava mais afastado, porque sabia que os reis estavam chegando, para deixar toda a glória e honra do Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. Depois ele chegou, ele teve com os reis também. Mas pela humildade dele, não que ele se sentia inferior, é porque ele dava a glória toda para Deus, não para ele, então ele se afastava. É interessante. Sem olhar o lado que ele estava alto também. E a gente pode fazer uma analogia aí pelo seguinte: a gente fala muito da humildade de Maria, né? E São José também com esse santo, né? Esse glorioso santo da Santa Madre Igreja, tinha que, com a Santíssima Virgem, também estar unido nessa humildade, né? Sim. Muito bonito. Que missão extraordinária de São José. Pois bem, um tema muito interessante é sobre os esponsais de São José. Se do vínculo conjugal provém aquela comunhão de bens que faz do casal como uma só alma, uma só pessoa, como não terá José participado da dignidade de sua esposa e por ela recebido uma santidade, quanto possível, semelhante à dela? Nós vimos como ele foi predestinado por Deus, escolhido e profetizado ao longo dos séculos. José foi pensado por Deus no decreto da própria encarnação. Sabendo, além disso, que ele foi agraciado por Deus desde o primeiro momento no ventre da mãe, temos de entender que ele também cresceu em graça ao longo do tempo. Um dos atos que mais fizeram São José crescer na graça foi o seu casamento com a Santíssima Virgem. O Papa Leão XIII recorda essa verdade. No matrimônio, dá-se a mais perfeita união entre duas pessoas humanas. Portanto, se houve essa união entre São José e a Virgem Santíssima, ele, de alguma forma misteriosa, começou a participar também das graças que Nossa Senhora recebeu de Deus. Por isso é muito importante entender o quanto o matrimônio, o casamento verdadeiro com a Virgem Maria, foi para José uma fonte de graças e bênçãos. Na liturgia, por exemplo, o título maior que se dá a São José é o esposo da Virgem Maria. Para compreender esse casamento, temos que ter as coisas bem claras e entender que era um casamento virginal. Ou seja, embora casados, São José e Nossa Senhora já tinham desde o início
da vida de casados o propósito de manter o voto de castidade e virgindade. Essa é a interpretação tradicional da Santa Madre Igreja. Mas esse voto de perpétua virgindade, como nota Santo Tomás de Aquino, não poderia ser unilateral. São duas pessoas unidas. Porque entre esposos, um não pode fazer voto de castidade sem que o outro consinta. E faça também o mesmo voto. Sem isso haveria uma grande injustiça. Por quê? Porque pelo casamento nasce o ius in corpus. Ou seja, um tem direito sobre o corpo do outro. É um direito, razão porque não é possível aos esposos fazer voto de castidade se ele não for mútuo. Ora, Nossa Senhora jamais seria injusta. Jamais cometeria uma injustiça. É então evidente que os dois se casaram, mas de algum modo, cujos detalhes não conhecemos, eles sabiam das intenções um do outro. Os dois estavam verdadeiramente casados. José era o esposo de Maria, mas era um matrimônio em que os dois, de comum acordo, tinham decidido viver em perpétua virgindade. Quando olhamos para uma imagem de São José com o lírio na mão, vemos simbolizada a pureza extraordinária da alma de São José. Ora, como uma pessoa adquire a pureza? Pela união com Deus, união tremenda em que a alma já está tão configurada a Nosso Senhor, a ponto de as tentações contra a pureza já não serem nem cogitáveis. Para alguém nesse nível de santidade, as tentações contra a pureza são como pilhas de imundícias, isto é, não atraem, não são mais apelativas. Isso não por defeito, mas por excesso de amor a Deus. Qual era a real natureza do casamento entre São José e Nossa Senhora? Para responder a isso, nós precisamos entender um pouco da cultura judaica, dentro do qual o casamento era celebrado em duas etapas. Na primeira, os esposos ratificam o casamento. Na segunda, o esposo é conduzido até a casa da esposa para buscá-la e assim levá-la para morar consigo debaixo do mesmo teto. Então são dois momentos bem distintos. Dentro da linguagem hebraica, o primeiro passo chama-se esponsais ou desponsório, com a diferença de que para nós essas palavras são sinônimos de noivados. Ainda hoje é usado esponsal na igreja. É, né? Ainda hoje? Que legal. Olha a tradição aí, né? Eles estão querendo acabar com a tradição, né? Não vai acabar não. Eu não vou deixar. Expressa a intenção ou voto de casamento. Era o que faziam os judeus. Antes de morarem juntos, primeiro assinavam um contrato nupcial, a partir do qual a mulher já estava separada, isto é, reservada para o homem. Isso quer dizer que não só a mulher perde o direito de ter qualquer contato com outros homens, como os dois, embora não morem juntos, adquirem direito um sobre o outro. Deus, na sua providência, escreve os pequenos detalhes, mas dentro daquela cultura, Maria e José já eram casados. Logo, Jesus não é filho de uma mãe solteira, mas de uma mulher casada, embora com voto de castidade, com o homem também com voto de castidade, e antes de os dois morarem juntos sob o mesmo teto, ela concebeu por um milagre um mistério profundíssimo da intervenção de Deus, Espírito Santo.
O Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne no seio da Virgem Santíssima. O casamento entre São José e a Virgem Maria, portanto, era verdadeiro, ratificado, mas não consumado. Mas os dois ainda não moravam juntos. Maria já era esposa de São José. Por que então no Evangelho de São Lucas aparece a palavra desposada ou prometida? Eu expliquei isso na outra aula, hein? Semana passada. Eu não vi. Casamento rato, não consumado, Aí, tá rato vendo? consumado. Tá vendo? Repete aí, então. Tá fora da prova. Na verdade, é porque não temos outra palavra. Não temos outra palavra para descrever adequadamente o casamento dentro da cultura hebraica. Nem a cultura grega, nem a latina, nem a nossa celebram o casamento em duas etapas. Né? Repete. Voei. Então, Tom. porque antes o casamento era em duas etapas. Né? Não, nós também temos. Duas etapas? É porque não é o nosso costume dizer, mas eu expliquei na outra aula, né? Porque quando o casal, quando a pessoa decide namorar com a outra, ela já tem aquele princípio que não acontece no nosso mundo, mas é o correto, né? Você tem que olhar aquela pessoa já pensando que possa ser o namoro, seu futuro. O namoro é a preparação para o casamento. Exatamente. Né? E aí o noivado já é esse responsável aí. Entendeu? Verdade. Então um já é do outro já, então não tem mais como já, viu? Então já tá um reservado pro outro. Exatamente. Então depois quando você, por exemplo, eu até falei assim, gente, isso aqui vai gerar uma polêmica, mas vamos passar reto. Porque, não sei se você lembra, porque no mundo civil, né, no direito civil, a gente não tem, hoje está mais, como se diz, liberado. Não. Hoje está mais liberado se o pessoal entrar na justiça para requerer, às vezes, danos morais, porque o cara terminou, tipo assim, estava noivo, tudo pronto, casa, já tinha encomendado, já tinha dado os convites, distribuído os convites, sim. Exatamente. Verdade. No direito canônico também é permitido. Depois que noiva, tem ali já aquele responsável. Então, assim, já é um prometido ali, entendeu? Já é como se fosse um pacto antinupcial. E aí, se termina também, você pode recorrer, pedir dano moral. Vou saber. Tá vendo? Vou saber, né? Na moda aconteceu muito isso. Não, aqui também tem muito. Meu irmão conhece isso, né? Namoro 25 anos. Você terminar, tá noivo, não sei quantos anos. Meu primo foi 25 anos de namoro e se levanta. Complicada a situação. Mas é interessante. Ao final, já está quase acabando esse capítulo. Eu vou fazer uma conclusãozinha interessante aqui, quer ver? São José já estava verdadeiramente unido à Virgem Maria, em santo matrimônio, em comunhão espiritual. É nisto que nosso Senhor Jesus Cristo quis que o casamento, uma realidade natural, fosse elevado a nível de sacramento, como sinal da união de Cristo com a Igreja. Se os outros cônjuges, olhando para o próprio casamento, são capazes de enxergar as graças sobrenaturais das quais participam por estarem casados, o que não terá recebido São José, este homem santíssimo, casado com a pessoa humana mais pura de todas, a Virgem Santíssima, a qual desde o primeiro instante de sua concepção imaculada no ventre de Santana, recebeu como graça inicial mais graças, mais amor, mais santidade do que todos os anjos e santos juntos? O que será estar unido espiritualmente a uma alma assim? Pois bem, se nós, devotos e filhos da Virgem Maria, estamos unidos a ela por uma consagração, o que não será estar unido a ela em santo matrimônio
na mais profunda união que pode existir entre dois corações? Logo, o matrimônio de São José com a Virgem Maria foi para ele uma fonte de graças espirituais. E isso antes mesmo da encarnação do Verbo, quando São José já estava casado com a Virgem Maria, mas não tinha ainda convivido com ela. Quando o anjo Gabriel ainda não tinha aparecido nem anunciado a Nossa Senhora os desígnios de Deus. Já então São José recebera em abundância a graça santificante por causa de sua união matrimonial. Ele é, por isso, modelo para nós de devoto da Virgem Maria, de alguém que a ela se entrega por inteiro. Não há dúvida nenhuma de que São José, pelo nível de santidade que estava, reconhecia perfeitamente a santidade de sua esposa. Os santos conseguem permanecer escondidos dos pecadores, ser discretos, nem ser notados por eles. Mas os santos não conseguem se esconder de outros santos. Então a Virgem Maria há de ter notado a santidade de São José. E José de Maria. Ora, o que acontece quando duas pessoas de Deus se encontram em grau supremo de caridade divina? É claro, eles querem juntos amar a Deus. Qual a conclusão que a gente pode tirar deste capítulo? Para mim, o mais importante. No chamado, na vocação ao sagrado matrimônio, o homem que busca ser santo, ele precisa procurar uma mulher que quer ser santa. Pois nossa identidade ontológica é a busca pela santidade, é de ser santo. Foi isso que fez São José. São José buscou e tomou como esposa a mais santa de todas, a Santíssima Virgem. Então pensemos nós que buscamos a santidade, que busquemos a santidade, se nós temos esse chamado, essa vocação para o sagrado matrimônio, busquemos na outra pessoa um outro santo, para que assim possamos então fazer com que a nossa identidade ontológica consiga ser concretizada, ou seja, eficazmente tornemos-nos santos. Por fim, falaremos um pouco sobre o drama de São José. Enquanto José pensava em deixar Maria em segredo, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonhos para o confirmar na fé e mostrar que, se a misericórdia divina não permite que o justo sofra além do necessário, nem por isso o priva da graça de, sofrendo, unir-se às dores do único e verdadeiro justo. A gente viu no capítulo anterior o casamento entre São José e a Virgem Maria. Eles tinham se casado, mas não moravam juntos. Ou seja, não haviam celebrado a segunda fase do casamento judaico, que é a coabitação. São Mateus diz: eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem. Aqui estão claramente marcados dois momentos do matrimônio. Sabemos que Nossa Senhora concebeu e depois foi passar 3 meses com Isabel até o nascimento de São João Batista. Interessante isso agora. Existe uma grande probabilidade de que São José tenha acompanhado a Virgem Maria até a casa de Isabel. Afinal, era uma longa viagem e Maria estava se expondo a risco e a perigos. Faz sentido. Ora, que marido deixaria a esposa viajar sem amparo e proteção? Olhando para as virtudes de São José, provavelmente ele acompanhou a Santíssima Virgem, embora não tenhamos certeza histórica disso, porque em lugar algum se menciona a presença de São José. O
Os dois então retornam para Nazaré. Não sabemos como foi. O fato é que realmente Maria foi encontrada como grávida. Isso é só uma especulação. É uma especulação. Mas não é tem uma. nem Mas é uma revelação privada, nem nada. Não, mas é uma especulação assim, né? Não, faz sentido. Lógica. Faz Não é sentido. verdade? Faz sentido, mas Né? não tem nada. Porque assim, era uma viagem longa, Sim. né? Haviam ladrões. Colocando na mente. As mulheres antigamente não eram as mulheres de hoje também. Maria, por ser criada da forma que foi criada, ela tinha uma resistência da mesma que puxou dos pais. Entendeu? Então existe essa analogia também para ser passada. Nossa Senhora, provavelmente, ela fez essa viagem sozinha. Porque por ser Nossa Senhora, a proteção dela, né, igual a gente falou, já é Sem dúvida. igualada. É. Mas falar que ela era uma moça que não tinha resistência, tinha total resistência no fazer a viagem. São os dois lados aí trabalhando junto. Sem dúvida. É mais especulação mesmo, né? Algo que faz sentido, né? Assim. É. Boa pontuação. É porque, como a gente não tem dados históricos, a gente pode fazer especulações, não é verdade? É igual pegar o aquele Fiat livro. dela para um anjo. É igual aquele livro. Ela foi entregar o Fiat dela para um anjo. Fazer o quê? Ele fala muito. É igual aquele livro lá, 9 vezes com Maria. Ele também tem um monte de coisa que ele foi na logia humana dele. Isso aí é dedução teológica. É, dedução teológica. Sim, sim. Pressupõe. Pressupõe. Quer dizer que aconteceu? Não. Isso aconteceu, que bom. Que bom, é verdade. A gente vai conhecer só no céu, quando tiver face a face, né? A gente vai saber de tudo lá. Por hora, vamos ficar nesse mistério. O fato é que Maria foi encontrada como grávida. Houve ali um momento de provação para São José. E nós podemos nos perguntar, por que Deus deixou São José sofrer desse jeito? São José sofreu. Quanto às razões espirituais, podemos pensar em várias possibilidades. Mas uma coisa é certa. Quando Jesus morreu na cruz, São José já tinha falecido. E, portanto, não pôde participar diretamente do sacrifício do Calvário, como a Virgem Maria, que esteve lá de pé ao lado da cruz. Por isso Deus, na sua infinita bondade e providência, quis que São José participasse de outra forma desse sacrifício. Obrigado, irmão. Nós nascemos para amar. E um homem tão agraciado e santo como São José amava a Deus e precisava participar de algum modo, mesmo sem se dar conta, do sacrifício do Calvário, unindo-se a Cristo. Muitos santos padres da Igreja debateram sobre o assunto e adotaram posições diferentes, que podemos resumir em 3. A primeira posição é de Santo Ambrósio, falando sobre, aqui a gente está a falar sobre a questão do drama de São José. E nessa participação, né, da paixão, do Calvário, do sacrifício do Calvário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como São José, que não participou, como é que ele poderia sofrer esse Calvário, né? Então a Santa Madre Igreja, os santos padres da Igreja, eles debateram sobre esse assunto e originaram 3 correntes. A primeira delas é a posição de Santo Ambrósio, a menos aceitável de todas. Diz o seguinte: São José teria suspeitado da honestidade da Virgem Maria. Ou seja, ele teria ficado escandalizado diante de sua gravidez. Porque essa posição é a mais... Por que ela é mais improvável? Porque os santos se reconhecem. E José, sendo santo, não iria suspeitar da Virgem Maria. São Tomás de Aquino resolve o problema e descarta a posição de Ambrósio, ao lembrar que na suspeição há sempre algo de malícia. Ou seja, quando se suspeita de uma pessoa, há neste ato um julgamento malicioso, pois a suspeita é o mesmo que julgar sem indícios suficientes.
Ora, o Evangelho nos diz o quê? Que São José era justo, que é o maior elogio que a Bíblia pode dar a alguém. Sendo ele justo, isto é, santo, não julgaria sem indícios suficientes. José não tinha motivos para pensar mal da Virgem Maria. Então cai por terra essa teoria. A segunda posição tende para o outro extremo, que é a de Orígenes. Lembremos o trecho de Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ora, essa profecia nos coloca diante do fato de que o povo de Israel, de uma forma geral, aguardava o Messias, nascido de uma partenos, ou seja, de uma virgem. Por isso, diz Orígenes, que assim como Isabel, ao receber em casa a Virgem Maria, viu claramente, por inspiração do Espírito Santo, que o Messias estava ali. Daí sua exclamação: de onde vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Assim também José teve uma inspiração e viu o mesmo que Isabel. No entanto, se aceitarmos que São José acompanhou a Virgem Maria à casa de Isabel, nada impede que ele tenha ouvido a saudação da velha parenta e tenha descoberto naquele momento que sua esposa estava grávida. Para essa posição, além disso, São José, ao saber da gravidez, teria olhado para Maria como Moisés olhou para a sarça ardente, sentindo-se indigno de aproximar-se desse grande mistério, preferiu por humildade recolher-se à própria insignificância e ir embora. São duas soluções extremas. Para uma, São José suspeitou da Virgem Maria; para outra, São José teve uma inspiração divina ou um conhecimento não atestado, sentiu-se indigno e por isso resolveu sair. Mas existe uma terceira, intermediária, que é de São Jerônimo, e a mais aceita, para quem São José teria ficado perplexo, e por isso ele suspendeu o juízo, sem saber exatamente o que fazer. Foi um debate interior. Se adotarmos a posição de Santo Ambrósio, já sabemos o que aconteceu. A de Orígenes também. Mas se seguirmos a intermediária, parece que o evangelista São Mateus quer nos deixar com a mesma perplexidade vivida por São José, sem saber realmente o que estava acontecendo. Essa passagem não narra apenas o drama interior de São José, é um drama também para nós, que amamos José e não podemos ler esse relato sem sentir a mesma aflição que ele. É como se Deus nos quisesse fazer sentir a mesma experiência espiritual. E essa parece ser a grande lição que se pode tirar do drama dele. Eles acontecem também conosco. O fato é o seguinte: São José, sabendo que a Virgem Maria estava grávida, sem pensar mal dela em momento algum, ficou perplexo. Como perplexos ficam os justos e santos, quando não sabem o que está acontecendo, nem qual é a vontade de Deus. Em termos filosóficos, poderíamos dizer que São José realizou um époque, ou seja, não emitiu juízo, mas permaneceu naquela situação tão dolorosa em que não se sabe como conciliar o próprio mundo interior. José, por assim dizer, foi lançado de um lado para o outro. Essa posição é de fato a mais dramática, mas também a que melhor corresponde a este momento da paixão de São José, chamado a viver algo semelhante à agonia de Cristo no Horto das Oliveiras. Com efeito, é de admirar que José não tenha suado sangue nessa participação.
tão intensa como foi a paixão de Cristo. Não se quer dizer com isso que o drama de São José tenha sido idêntico ao que Jesus viveu no Horto das Oliveiras. No curso de Cristologia, explica-se com mais detalhes o que Jesus passou no Getsemane, dentro do grande mistério da redenção. Trata-se aqui de um drama análogo, e como o de Jesus, o drama de um sofrimento também misterioso, à sua maneira. O que sabemos é que Deus, misteriosa e bondosamente, na sua providência, quer que todos nos configuremos ao seu Filho crucificado e ressuscitado. Faça-se em mim conforme a tua palavra, disse a Virgem Maria. Esta é a forma de São José dar o seu sim, de dizer o seu fiat. E o anjo manifesta isso com toda clareza ao dizer: não tenhas medo, José. Dentro de São José havia medo. Ora, o que o justo mais teme? Não fazer a vontade de Deus. Este era o medo de José. Mas o anjo diz: não tenhas medo de receber Maria, a tua esposa. Também nós não tenhamos medo de fazer a vontade de Deus. E para finalizar essa aula, roguemos a São José, ao nosso glorioso São José, a oração que foi feita pelo Papa, proclamada pelo Papa, a oração a São José. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei ao guarda providente da Divina Família o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Salve Maria, Rainha. Salve. E viva Cristo Rei. E essa